Olá para todos! Neste vídeo iremos abordar 5 lições sobre a lei do Eterno. Eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução. Por que a lei não é vivida? Esta é uma pergunta interessante e que faz parte da grande controvérsia desse tempo. Se olharmos para o que dizem as pessoas que acreditam na Bíblia, veremos que essas pessoas defendem que a Bíblia deve ser seguida e não apenas lida. Ela não é um livro unicamente filosófico. Ela é um livro que deve ser aplicado nas nossas vidas. Mas somente o Novo Testamento é usado na atualidade pela maioria dos grupos religiosos que creem na Bíblia como prática de fé. O Antigo Testamento praticamente não é mencionado nas congregações atuais e a principal justificativa que se dá para isso é a seguinte: Yeshua teria, na sua obra, no seu sacrifício, abolido a lei. E para corroborar com essa ideia, puxa-se a questão de Paulo. Paulo afirmaria supostamente que a lei é escravidão, ou seja, se a pessoa crê em Yeshua, ela tem liberdade e não precisa seguir a lei do Eterno, conforme havia sido determinado no Antigo Testamento. E com esse gancho entramos em nossa primeira lição, que é o grande problema teológico que isso traz. A Bíblia afirma que Yeshua não aboliu a lei. Esse é o primeiro dos grandes problemas teológicos. Yeshua diz assim em Mateus 5:17: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Ora, se Yeshua diz que não veio abolir a lei, então é muito complicado estabelecermos esse tipo de conclusão teológica a partir de um texto posterior, que seria um texto de de Paulo. O segundo problema: a Bíblia diz que a lei é eterna. Nós temos, por exemplo, o Salmo 111, versículos 7 e 8, que diz assim: As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre. Ou seja, a Bíblia aqui afirma a eternidade da lei. A Bíblia vai além disso. A Bíblia também mostra, no final dos tempos, em um dos seus textos escatológicos, que a lei está sendo cumprida. Assim diz Zacarias 14:16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, isto é, depois da batalha final, evidentemente, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ora, a festa dos tabernáculos não é realizada na maioria das congregações modernas por justamente ser uma prática que é estabelecida pela lei. Porém, aqui vemos claramente essa prática ainda sendo realizada no final dos tempos. Segunda lição: quem poderia nos ajudar a resolver esse problema teológico? Temos alguns exemplos aqui. A lei do Eterno, Romanos 7:22. Ali claramente Paulo fala da lei do Eterno, mas ela não é a única que aparece na Bíblia. Se olharmos, por exemplo, o versículo seguinte, em Romanos 7:23, ele também fala da lei do pecado. Por uma questão de brevidade, não lerei todos os versículos. Este vídeo tem como objetivo instigar o espectador a procurar conhecer mais sobre o assunto. Além disso, em Mateus 5:9, vemos que Yeshua está condenando a lei religiosa, os preceitos de homens, os fardos pesados que eram atados pelas seitas judaicas da época sobre o povo, principalmente a seita dos fariseus. E temos, por fim, também, em Atos 17:7, a lei do governo, a lei dos homens. Ou seja, se temos aqui claramente 4 leis que são mencionadas no Novo Testamento. E é muito leviano, quando olhamos para a palavra lei, supormos que necessariamente a palavra se aplica à lei do Eterno. Então precisamos entender melhor o contexto de época, o contexto em que viveram os primeiros discípulos de Yeshua, o contexto em que viveu Paulo, para podermos olhar e dizer que lei é essa. Com isso, vamos então para a nossa terceira lição, a lei judaica. Pouca gente sabe, mas a lei judaica não é a mesma coisa que a lei mosaica. São coisas diferentes. A lei judaica contém dentro de si, do seu cerne, a lei mosaica. Mas a lei judaica não é unicamente a lei mosaica. E aí nós temos, inclusive, já muito antes de Yeshua, Isaías dizendo o seguinte: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías, capítulo 29, versículo 13.
Repare que já bem antes de Yeshua, esse fenômeno já estava acontecendo, de uma lei religiosa estar sendo construída em paralelo com a Torá, a lei do Eterno. Talvez baseada na Torá de alguma forma, mas claramente aqui não é a lei do Eterno. O Eterno está reclamando aqui. Ele diz mandamentos de homens. De nada adianta seguir mandamentos de homens e o coração está longe dele. Isso é uma lição, inclusive, que fica para nós. Hoje em dia, quantos grupos religiosos vemos por aí criando regrinhas que não são bíblicas, em cujo embasamento bíblico é pífio? Isso já acontecia desde os tempos de Isaías. E Yeshua, como nós já falamos, fortemente condenou esse tipo de prática. Veremos então o testemunho de um historiador do primeiro século que confirma tudo isso que estamos falando. Flávio Josefo, que foi mais ou menos contemporâneo da época de Yeshua, diz o seguinte: o que eu agora explico é isto, que os fariseus têm conduzido as pessoas a um grande número de observâncias pela sucessão de seus pais, que não estão escritas na lei de Moisés, e por esta razão os saduceus os rejeitam, e dizem que nós devemos considerar apenas as observâncias que são obrigatórias, as quais estão na palavra escrita, mas não devemos observar as que se derivam da tradição de nossos pais. Antiguidades 13:10-6. Até hoje, se você for conversar com um judeu tradicional, ele vai te dizer que existe a Torá, que é a lei do Eterno, escrita, e a Torá oral. E essa Torá oral tem base nessas tradições. É bom lembrar, é bom entender que o judaísmo moderno é um sucessor, um descendente direto do movimento farisaico, que foi o único movimento que sobreviveu depois da destruição de Israel, de Jerusalém, por parte do governo romano. Não vamos entrar aqui muito nessa questão, porque não é o nosso foco, mas é importante ter isso em mente. Nós temos aqui um breve descritivo da composição da lei judaica. Aqui temos um compêndio do que é o sistema legal judaico. Essencialmente, temos o seguinte: Mitzvot de Oraita, que são os mandamentos escritos. Esta é a chamada lei mosaica. É aquilo que está na Bíblia nos primeiros 5 livros, que são os livros de Moisés. Em seguida temos o chamado Maasim. E os que são os Maasim? São as obras da lei. Guarde esse termo porque mais adiante voltaremos a falar disso. O que acontecia? Já nos tempos dos rabinos, quando uma pessoa era considerada um tzadik, um justo, e era um grande líder religioso, um grande rabino, era comum que os seus discípulos começassem a difundir as suas práticas, os seus hábitos como práticas religiosas recomendadas. Então, se um rabino tinha o hábito de, por exemplo, logo depois do pôr do sol, acender uma vela e se concentrar naquela vela, fechar os olhos e fazer uma oração ao Eterno, isso se tornaria futuramente uma regulamentação para todo o povo. Sendo que o Eterno, obviamente, não determinou que assim fosse. E aí entramos na cristalização desses Maasim, que são os mitzvot de Rabanan, os mandamentos de rabinos. Até hoje tem essa separação entre mitzvot de Oraita e mitzvot de Rabanan. As mitzvot de Rabanan são os mandamentos de rabinos. O judaísmo parte do pressuposto de que os rabinos têm autoridade para determinar mandamentos. Teriam sido autorizados pelo Eterno para isso. Sabemos pela Bíblia que isso também não é verdade. Minhagim. Minhag significa costume. Então você tem em cima disso alguns costumes que também são agregados. Se você for conversar com um judeu do leste europeu, por exemplo, um judeu Ashkenazi, ele tem determinados costumes que variam com relação aos costumes dos judeus do oeste europeu, os Sefaradi. Evidentemente que esses minhagim, com o tempo, vão se cristalizando e se tornando determinações religiosas. Além disso, temos ainda as leis de cerca, que são as Gezeirot. As leis de cerca funcionam da seguinte maneira. Costumo dar o exemplo do trânsito. Os engenheiros de tráfego realizam estudos e recomendam a proibição dos veículos trafegarem na via acima de 60 km por hora. E aí o que pensam então as autoridades de trânsito da cidade? Ora, se não quero que os carros cheguem a 60 km por hora, e nós, brasileiros, gostamos muito de andar acima do limite de velocidade, vou colocar uma placa de 40 km por hora para ver se pelo menos os veículos andem a 60 km por hora. Porque se ele desobedecer os 40, ele ainda não chegou nos 60, que foi a recomendação dos engenheiros. Dentro dessa mesma lógica, os rabinos começaram a criar cercas para impedir que o povo sequer tivesse a chance de descumprir a Torá. Só que, novamente, são acréscimos à Torá, à lei, e não à Torá propriamente dita. E aí você tem as halachot,
Halachá, que significa caminhar, e as halachot, que são interpretações e aplicações da lei. Por exemplo, a Bíblia diz sobre guardar o Shabat. Devemos guardar o Shabat. O que significa na prática guardar o Shabat? Aí então os rabinos vão e fazem uma lista de atividades proibidas no Shabat, e aquilo acaba tendo peso de lei. A grande conclusão disso é a seguinte: a lei mosaica, a lei bíblica, representa menos de 10% da lei judaica. E apesar desse sistema ter se sofisticado cada vez mais, com o passar do tempo, ainda se olharmos para os tempos de Yeshua, para os tempos dos primeiros discípulos, isso ainda era verdade. Isso já tinha começado há algum tempo, já estava se cristalizando, e o efeito disso é muito curioso, porque você vê hoje muitos judeus que são seculares, que não seguem uma série de mandamentos porque eles não sabem fazer a separação. Como é extremamente pesado e difícil guardar um Shabat dentro de um judaísmo ortodoxo, por conta das inúmeras coisas que você não pode fazer no Shabat, ele acaba não guardando o Shabat. Porque ele acha que a única forma de guardar o Shabat é dessa maneira. Isso é importante termos em mente quando formos entender quais são as críticas que são feitas à lei no Novo Testamento. Será que a crítica é a lei mosaica, a lei que o próprio Eterno estabeleceu? Pense bem, o Eterno estabeleceu uma lei e depois ele mesmo critica e diz que aquela lei é morte? Ou será que a lei que está sendo criticada é exatamente a lei dos homens, que foi montada como sistema eclesiástico paralelo, baseado, porém distante da realidade bíblica? Com isso, vamos para a quarta lição: os opositores de Paulo. Isso é muito interessante porque nós precisamos, para entender Paulo, olharmos para o contexto ao qual ele estava se referindo, aos grupos a quem ele estava se dirigindo. Extraí 2 exemplos. Não vamos abordar tudo, mas apenas para aguçar a curiosidade mesmo, de elementos que podem contribuir. Então, se olharmos, por exemplo, para Gálatas 5:2, Paulo diz: se vos deixardes circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. É uma frase pesada. Se você se circuncida, você perde a salvação. Se o Messias para você não tem nenhum proveito, você perde a salvação. Ao mesmo tempo, se nós olharmos para Atos 16, versículos de 1 a 3, e eu convido depois o espectador a abrir esses textos e olhar por si próprio, Paulo circuncida Timóteo. Paulo fala contra a circuncisão e depois vai lá e circuncida Timóteo? Será que ele condenou Timóteo à morte eterna? Será que foi isso? Se nós olharmos para os seus opositores, nós temos uma dica dentro do próprio Novo Testamento. Vamos olhar Atos 15:1, que diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Repara que os opositores de Paulo provavelmente tinham vindo de uma seita farisaica e estavam afirmando que se as pessoas não fossem circuncidadas, elas não seriam salvas. Ora, se você faz isso aí, de fato, o Messias não aproveita para nada, porque se você é salvo pela circuncisão, para que o Messias? E mais, a lei de Moisés não diz em momento algum que a circuncisão é requisito para a salvação. E isso é até explorado por Paulo, porque ele diz que Abraão foi chamado antes de ser circuncidado. Isso não anula o fato de que Abraão se circuncidou, mas ele foi chamado antes. Então a salvação não pode vir pela circuncisão. Vemos aqui que essa é justamente a conclusão de Paulo. Paulo era contra o acréscimo antibíblico da tradição e não contra a prática da circuncisão em si. Senão ele não teria circuncidado Timóteo. Isso é muito importante entendermos. Temos um outro exemplo aqui, Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Já algumas pessoas me disseram: se você cumpre a Torá, cumpre a lei, você está debaixo de maldição. É interessante porque procuramos na Bíblia e não se vê nenhum exemplo, zero, de personagens bíblicos que são condenados, que são exortados ou mandados para o inferno porque cumpriram a lei do Eterno. Seria um absurdo. Quer dizer que o Eterno me coloca uma pegadinha? O Eterno vai, te dá uma determinação, te dá um mandamento e aí te diz: se você cumprir, você vai para o inferno. Isso não é uma forma de se construir um relacionamento com o Eterno. Mas então nós temos que olhar e dizer: o que são essas obras da lei que Paulo está condenando aqui? Esse termo aparece unicamente nas cartas de Paulo, mas também, para a nossa sorte, no outro manuscrito judaico, a coleção de manuscritos do Mar Morto, manuscrito de 4 QMMT.
MMT significa Mitzat Maaseh HaTorah, algumas obras da lei. E esse manuscrito, que data mais ou menos do 2º século antes de Yeshua, ele fala dessas obras da lei. E quando você lê o manuscrito, você não encontra nada de lei mosaica. Você não encontra nada de bíblico ali. Você encontra o quê? Adendos e ritos cerimoniais para proteger, entre aspas, a lei e o templo. Especialmente o que a gente observa pelos fragmentos que foram recuperados é a proteção ao espaço do templo, mas não unicamente, mas também a Torá. Então, por exemplo, uma série de regulamentações com relação a pés e ossos de animais impuros. O que fazer se o templo recebeu o sacrifício de uma forma equivocada? É permitido ou não é? Como é que a pessoa que preparava a vaca sagrada deveria se purificar? São questões que a Bíblia não aborda. E a Bíblia não aborda por um motivo muito simples, porque não são questões importantes. Tudo aquilo que é importante a Bíblia aborda. A intenção desses autores era tentar proteger a Torá. Obviamente, isso não tem fim, porque daqui a pouco você vai ter a cerca da cerca da cerca, como já acontece com uma série de questões hoje em dia. Agora, é importante entender o quê? São novamente acréscimos de homens. Em toda a antiguidade, somente o Manifesto Sectário, 4QMMT, e as cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos discutem a conexão entre obras e retidão. Só por esta razão, este escrito é de imenso interesse e importância. Isso é muito interessante porque todos os acadêmicos que estudam as origens judaicas da fé em Yeshua, e também aqueles que estudam o judaísmo antigo, que estudam o contexto em que Yeshua viveu, são unânimes de dizer que para entender perfeitamente Gálatas, a gente precisa olhar para o 4QMMT e ter essa correlação. A gente poderia chegar a essa mesma conclusão por outras vias que não olhando para o 4QMMT? Poderia, mas ficou muito mais fácil. Eu acredito até que foi um propósito do Eterno a partir do momento em que isso foi resgatado arqueologicamente. Então, qual é a posição de Paulo? É simples. A lei condena acréscimos. Se você for para Deuteronômio 4:2, você percebe que a lei, a Torá, coloca como maldição você fazer um acréscimo. Olha o paradoxo. Você tenta proteger a lei e cria um acréscimo. Mas ao criar um acréscimo, você viola a lei. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque se você está debaixo das obras da lei, se você está, leia-se, criando adendos e ritos e está preocupado com essa preservação da lei, você está em maldição. Por quê? Porque você não permanece em todas as coisas escritas pela própria lei. Porque ela manda você não fazer isso. Veja, Paulo não estava contra a lei, ele estava a favor da lei, porque aquilo que Paulo afirma em Gálatas, a Torá já havia afirmado em Deuteronômio. E por fim, a quinta lição. O aspecto espiritual de tudo isso. Como é que a gente pode olhar espiritualmente e entender essa questão? Porque houve esse abandono da lei historicamente. Temos aqui dois textos importantíssimos. Daniel 7:25 diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. A que personagem essa frase de Daniel se refere? Se olhar o contexto, você vai ver que é uma referência ao falso Messias, conhecido no popular como o Anticristo. E tem uma outra passagem aqui que também fala dele. Esse que vem, o que quer mudar os tempos e mudar a lei. Então repara, qual é o espírito por trás das mudanças da lei? É o espírito do falso Messias. Se nós olharmos para 2 Tessalonicenses 2:3, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos olhar que palavra no original é traduzida como iniquidade? Para todos os gostos, eu preparei o grego e o aramaico. No grego, iniquidade é anomia. E olha que interessante. A é um prefixo de negação. Nomos significa lei. Então, é uma negação da lei, uma negativa da lei, uma ausência da lei. No aramaico, a expressão que aparece é eolá, que significa transgressão. Transgressão o quê? Há uma lei, evidentemente. A mesma ideia do grego. Se você pegar a concordância Strong, a partir do grego fica muito claro o que é iniquidade aqui. Condição de não ter lei, A, por ser ignorante dela, B, por violá-la, contenda, violação da lei, iniquidade, malignidade. Então repara, se nós olharmos aqui para Tessalonicenses novamente, o que a gente vê aqui? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia
e seja revelado o homem que se opõe à lei, o filho da perdição. Então veja você que espírito está por trás quando alguém te diz que a lei não precisa ser cumprida. De onde vem isso? Vem de um engano milenar, vem de um engano do próprio espírito do falso Messias. Yeshua, ainda por cima, nos alerta para não cairmos na garra do falso Messias. Olha o que ele diz, que coisa séria, em Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Repara que é exatamente o que tem acontecido hoje em dia. Você tem locais que realizam milagres, sinais, prodígios, arrebata multidões, e olha a resposta de Yeshua. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o quê? É a anomia. Podemos ler então de novo isso da seguinte forma, baseada na concordância Strong. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão, a Torá. Quem será o remanescente dos fins dos tempos para concluirmos? Apocalipse 14, 12 diz o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos do Eterno e a fé em Yeshua. Esses serão aqueles contra quem o dragão se irará. Esses serão aqueles contra quem haverá guerra no fim dos tempos. O falso Messias se opõe àqueles que têm a fé em Yeshua e guardam os mandamentos. A batalha final se aproxima. De que lado você estará? Shalom e até o próximo vídeo.